Vamos nos manter em prece, em oração. Vamos nos harmonizar para recebermos a tranquilidade espiritual, para recebermos a luz divina diante do trabalho de toda a espiritualidade que aqui se encontra, nesse momento, nesse espaço que tiramos para nós, nesse momento de reflexão, de aprendizado, onde tenhamos humildade para escutarmos as palavras da nossa colega, do seu mentor, que é o que aqui nos auxilia no seu trabalho, que a espiritualidade esteja presente no nosso íntimo, no nosso interior. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a espiritualidade nos acolha, aliviando as nossas dores espirituais. Bom, o tema da noite é sobre o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ele inicia falando sobre as injúrias e as violências. E ele traz uma passagem que fala: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mas o que significa, meus irmãos, ser brando? Por que os brandos vão possuir a terra? E aí a gente julga a nos colocarmos nesse lugar quando a gente age com brandura, com calma, tratando o nosso irmão com gentileza, com paciência, com resignação. Isso é ser brando. Porque muitas das vezes o nosso cotidiano vai nos trazer grandes dificuldades no nosso trabalho, dentro do nosso lar mesmo, que a gente passa por provações. A nossa casa mesmo é o nosso primeiro desafio. Como que a gente trata os nossos semelhantes, os nossos familiares? Será que a gente trata com paciência, com brandura? Ou a gente está sempre em conflito com nossos familiares? Ou a gente não se entende? A gente tem harmonia ou a gente está sempre em conflito? Então começa por aí. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí a gente pensa, o que é ser pacífico? É agir com passividade, com tranquilidade, evitar o conflito? E de que maneira nós nos tornamos pacíficos? Porque a gente enfrenta tanto estresse do dia a dia, tantas energias do ambiente, tantas pessoas, irmãos nossos, mas com pessoas que têm uma outra vibração, que não é igual a nossa. E aí, como que a gente encara no nosso cotidiano esses irmãos, que todos nós somos irmãos? Será que a gente tem paciência para entender o outro que pensa diferente de mim? Será que eu estou sendo pacífico no momento que alguém chega só para me contar problemas? Porque muitas das vezes a gente vai esperar o quê? A vir de novo, fulana. De novo vem falar dos problemas. Ou porque deve, ou porque tem isso. Será que a gente está agindo pacificamente quando a gente encara o nosso dia a dia? Será que a gente está tentando trazer uma harmonia, diminuir os conflitos? Então, são perguntas que a gente pode também nos fazermos. E a todo momento, meus irmãos,
A gente é testado pela espiritualidade. Será que eu estou sendo branda? Será que eu estou sendo pacífica? Sabeis que foi dito aos amigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, e que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. O que significam essas palavras que está no Evangelho? Vejamos bem, meus irmãos, que tudo isso era para a linguagem da época. Era assim que Jesus estruturava quando ele falava com as pessoas. Não era tão direto, né? Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansietude e da afabilidade e da paciência uma lei. E como eu digo sempre, nós todos os dias, é difícil estar aqui na frente? É difícil, não é fácil. É difícil seguir um compromisso estudando, se corrigindo, porque é uma constante. Aplicar as leis de Jesus é um desafio. Mas também nós temos que ver sempre pelo lado melhor. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou evoluindo. Aonde que começa tudo? Dentro do nosso lar. Para depois eu começar lá fora. Não adianta eu tratar os meus de casa com intolerância, com impaciência, cheia de conflitos, se eu não consigo resolver meus problemas dentro da casa. Aí eu querer lá fora tentar fazer milagre. Não vou conseguir. Porque a minha primeira aprovação é o meu lar. E eu digo, meus irmãos, eu sou uma pessoa comum. Estou aqui. Quantos poderiam estar aqui também fazendo isso? Interpretando, que não é uma tarefa fácil. Ler, interpretar o que Jesus vem há milhões, né? Quanto tempo vem tentando nos ensinar e a gente vem reencarnando e reencarnando de tempos em tempos e não aprendemos. O básico, que é o quê? Amor, perdão, caridade para com o nosso irmão, brandura, ser pacífico, saber escutar, não julgar. É bastante coisa, né? E não é fácil. Condena, por conseguinte, a violência. A cólera é toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. E aqui ele vai falar aqui da expressão raca, que entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo. Eles cuspiam e viravam a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. E aí a gente pensa o quê? O julgamento. Né? A gente nunca olha para os defeitos da gente. A gente só olha para do lado, do vizinho, do que trabalha com a gente, do nosso companheiro. Mas tu não olha que às vezes foi tu que deu o primeiro pontapé de intolerância, de impaciência, de julgamento. E aí a gente se faz o quê? A primeira coisa que a gente faz é: não, eu não sou culpado. E às vezes a culpa está toda em você. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta.
Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, meus irmãos, quando a gente pensar, é uma questão que a gente pode até praticar aos pouquinhos. Quando eu pensar assim, me ofenderam. Mas será que eu não ofendi também? Antes de eu julgar o meu irmão, eu pensar primeiro. Será que eu também não falei uma palavra sem pensar? Porque as palavras, depois de elas serem ditas, elas magoam, elas ferem. Mas a gente, como espírita, a gente sabe que a gente está no caminho. E é o quê? A prática do perdão. E cuidar também. O que também nós falamos? Esse cuidado de não ser agressivo, áspero nas palavras. Porque muitas das vezes, o que a gente vai estar em plena segunda-feira, acordando às 6 da manhã para ir trabalhar, ou às vezes tem gente que acorda muito mais cedo. E aí eu já acordo, um exemplo, né? Mal-humorado, eu tenho que trabalhar. E sabe, eu penso diferente, digo assim, que é bom que eu tenho que trabalhar, que é bom que eu tenho que acordar às 6 da manhã, que muitos não têm um trabalho e gostariam de estar no meu lugar. E ter um salário. E poder se sustentar. Então, são questões que a gente pode mudar. Que nem quando não dá certo, alguma coisa que a gente planejou, não sai como a gente gostaria. E aí tu já fica o quê? Triste, melancólico, ansioso e desconta em algum outro lugar. Parece ser simples, né? Mas não é, gente. Não é simples. É uma coisa que a gente tem que o quê? Pensar, refletir. Como será que eu estou agindo? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou plantando a semente do amor todos os dias? Ou estou fazendo o contrário? O que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Então, não vamos sair daqui e deixar o trabalho. Não é isso que Jesus queria. Mas não dar mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. Por quê? O que ele queria dizer com tudo isso? É necessário nós trabalharmos, estudarmos, evoluirmos, equilibrarmos a questão material e espiritual. É fácil? Não é. Exige estar aqui, exige estudar, exige renunciar muitas coisas. Nós poderíamos estar em casa olhando um filme, uma novela,
Nós escolhemos estar aqui. São escolhas que nós fizemos. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. O que nós podemos entender de tudo isso, gente? Que nós estamos caminhando para um mundo regenerado. E como que a gente vai identificar as questões que estão acontecendo no nosso planeta e que vem acontecendo desde que o planeta se formou? Eu li um livro uma vez, meus irmãos, que fala, é de Divaldo Franco, que fala sobre a transição planetária. E esse livro é uma aula de história e geografia e espírita. Ele conta toda a trajetória da formação do nosso planeta e até os dias atuais. Esse livro faz mais de 8 anos que eu li ele. E ele fala dos terremotos, dos tsunamis, dessas mudanças do clima, essas questões que estão acontecendo, chuvas, esses acontecimentos que nós tivemos aqui na nossa capital, tudo isso, gente, era previsto de acontecer. Por questões nossa e por questões que o nosso planeta ele tem que fazer, né, uma modificação. Alguns irão partir em massa, né? Então a gente vê pelas questões de aviões caindo, acidentes todos os dias, não tem um dia que tu não olhe na televisão um acidente. E a gente busca explicação. Meu Deus, e tá aqui mesmo, que é pequeno. Tem menos de 40 mil habitantes, todos os dias tem um acidente. E é uns acidentes assim, ó, que tu fica perguntando, não tem placa nas esquinas e nem sinaleira. E tem. E tem bastante quebra-mola. E a gente fica pensando todos os dias, o que a gente faz antes de sair? A melhor coisa é orar. Porque o mundo está passando por tantos processos de incertezas que a única certeza que a gente tem é isso aqui. Que é o que nos traz. E que a gente já vem há muito tempo entendendo, só falta compreender. Porque a gente já vem sabendo as coisas que estão acontecendo. E tudo está caminhando para mudar. E está pegando nós irmãos, despreparados. E muitas das vezes a gente chora, a gente fica numa tristeza que vem do nada, uma dor de cabeça, uma tensão, uma preocupação, muitos sintomas do que a gente está vivendo. E se a gente não buscar tranquilizar o nosso espírito, como eu já falei também aqui numa explanação, vai ter muita gente com problema psicológico, já está tendo, tem crianças aos montes com problemas psicológicos, e aí a gente vê assim, ó, tudo tem tratamento, mas aonde que eu começo a raiz?
Em nós mesmos. Se nós formos nos perguntar, minha dor de cabeça iniciou quando? Uma alimentação, comer apurado, pensar só em problema, não consigo comer nem descansar, porque eu já tenho que sair. Se a gente não parar, não fizer uma pausa e estar aqui para refletir e tentar recuperar a nossa energia do dia que foi gasta, a gente não sabe como a gente vai chegar lá no final da semana. Vamos dizer assim, de arrasto, alguns. Porque tu não para, tu não tem aquele momento para respirar, fazer uma oração, se tranquilizar o teu espírito, porque um dia a gente tem 24 horas. Quantos aqui pararam? Eu também não preciso saber, cada um com a sua consciência, né? Quantos aqui hoje pararam e refletiram, deu tempo de fazer uma oração, pediu a proteção antes de sair de casa, porque é uma coisa importante, né? A gente pediu a proteção para a espiritualidade, não esquecendo Deus e Jesus primeiramente. Não precisa nem fazer o Pai Nosso, mas se der o tempo, faça o Pai Nosso. A gente esquece, o tempo vai passando muito rápido e a gente esquece de pedir, de agradecer pela proteção, porque às vezes muitas coisas que acontecem no nosso dia é um livramento e a gente nem para agradecer, a gente reclama. Não deu certo, porque estragou, porque quebrou, porque fiquei a pé. Né? E a gente não se dá conta de dizer obrigado, meu Deus. Por quê, pessoal? Porque a gente não tem aqueles olhos espirituais de enxergar, mas a gente tem a intuição e que muitas vezes a gente não escuta. A gente sabe o que realmente vale a pena, o que não vale e o que é importante para o nosso dia a dia. Dá tempo ainda de eu seguir. Bom, instruções dos espíritos. O que o livro nos traz do Evangelho? Vai falar sobre a afabilidade e a doçura, mas ele vai iniciar falando sobre a benevolência. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agastem, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, e se mudem dardo peçonhento quando estão por detrás. Todas elas trazem uma interpretação, né, meus irmãos? Mas eu digo para vocês assim, ó, quando a gente age dessa maneira, a gente não está enganando os outros, a gente se engana a nós mesmos. E isso a gente também fala para quem faz isso pra gente. Porque nós espíritas, e eu digo para vocês, médiums, nós temos intuição fortíssima. Muitas vezes a gente se engana, porque não existe uma perfeição escrita, né? O médium não erra. Erra. A gente se engana, às vezes, com uma pessoa, confia, e às vezes aquela pessoa, tu vira as costas e ela fala mal de ti. Mas, o que a gente vê? Quando a gente aprende, todos os dias a gente está aprendendo.
a observar mais do que falar. Porque às vezes a gente só tem amigos numa mão e dá para contar. Só numa, hein? E olha lá. A gente confia achando que aquela pessoa, né, gosta da gente, quer bem a gente. Mas podendo, tu acaba o quê? Escutando que ela falou mal de ti. Como que a gente age? Com paciência, com brandura. Porque se eu não dei nenhum fator para ter essa condição, o que Jesus faria? Jesus perdoa. E quem sou eu para julgar? Eu vou perdoar. Mas eu vou ter cuidado. Porque se eu tenho um amigo verdadeiro na mão esquerda e tenho um inimigo na mão direita, eu vou andar com o amigo ou inimigo? Eu vou andar com o amigo e não com o inimigo. Porque o momento que a gente conhece as pessoas verdadeiramente, a gente já vai ficar com o pezinho atrás. Eu não vou falar realmente as coisas que eu gostaria, eu vou me conter. Mas eu não posso julgar, porque ontem eu poderia estar nessa mesma condição e eu já estou mais evoluída. Eu já estou numa condiçãozinha melhor, de não julgar, de não falar mal, de escutar, perdoar, de não gerar conflitos. Porque, então, eu não estou aprendendo nada. Né? Eu vou bater de frente, eu vou dizer o que eu penso, vai gerar o quê? Um conflito maior. Escuta, não julga, deixa que fale. Porque muitas das vezes, meus irmãos, tá esperando só um pauzinho na fogueira para botar lenha, né? Para pegar fogo o ciro. Muitas das vezes estão esperando que a gente exploda. E aí, quem explode, fala o que pensa, ou grita, entrou em conflito. Perde toda a razão. Não é assim? Perde toda a razão. Porque tu vai falar sem pensar. Tu vai xingar, tu vai insultar a pessoa. E aí tu perdeu a razão. Começando aí, tu já perdeu a razão. 1000 vezes, então, a gente silenciar, escutar, respirar fundo, porque muitas vezes a gente até tem que fazer isso, para poder o quê? Digerir. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Então, meus irmãos, quantos agem dessa maneira em casa, fazem horrores para a família, gritam ordem, fora de casa, tratam as pessoas com uma gentileza. Tudo errado, né, meus irmãos? Por quê? A nossa família é a nossa primeira prova. É onde a gente tem que fazer ao contrário. Tratar os nossos a quem nós escolhemos ir para resgate ou porque alguma coisa temos que aprender. E é onde a gente faz ao contrário. Muitas das vezes, tratamos os nossos com indelicadeza, com impaciência, com rispidez,
com contrariedade, sem elogiar, sem dar carinho. E lá fora a gente faz tudo lindo. Elogiamos o estranho, damos carinho para o estranho, dentro de casa é contrário. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse ademais sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Para a próxima vai ser a paciência, a obediência. Vou dar seguimento nessa. Não vou ter como concluir, estourou meu tempo. Bom, meus irmãos, agradeço a paciência, né? Assim como eu também estou aqui aprendendo, né? Todos os dias um pouquinho. Espero que tudo que nós possamos aprender, como Jesus queria, o primeiro fato de tudo é amor em tudo, simplicidade, paciência, harmonia, usar a nossa brandura e tentar ser pacífico o mais breve possível. Muito obrigada. Vamos nos colocar numa estabilidade tranquila do nosso corpo. Vamos nos manter em equilíbrio, em prece, onde nesse momento vamos pedir a espiritualidade para que tomamos posse das palavras da nossa colega, para que tenhamos mais entendimento, mais resiliência dentro de nós, para compreendermos o que a espiritualidade tem a nos entregar durante todos os dias da nossa vida, da nossa jornada. Agradecemos a espiritualidade por este encontro. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,